hoje, especialmente que concerne aos chamados casos repetitivos. E é interessante que o próprio CPC, lá no artigo 928, ele deixa claro o que ele considera casos repetitivos. E quando ele se refere a casos repetitivos, tanto se refere ao incidente de resolução de demandas repetitivas, o nome é muito longo, todo mundo chama agora de IRDR, né? E também aos recursos repetitivos, tanto o recurso especial como o recurso extraordinário repetitivo. Eu acrescentei também o incidente de assunção de competência, embora ele não seja exatamente repetitivo, pelo contrário, mas ele tem uma eficácia semelhante à decisão desse incidente, tem uma eficácia semelhante à decisão dos recursos repetitivos. Então, na verdade, só deixar bem claro, casos repetitivos para o CPC é apenas o IRDR e os recursos repetitivos no STF e no STJ. Pode prosseguir? Próximo slide. Então, apenas relembrando, demandas repetitivas, que é muito comum, demandas de consumo repetitivo. Apenas um conceito. São os casos em que a ofensa a um direito individual ou coletivo atinge um grande número de pessoas de forma semelhante, ensejando o ajuizamento de centenas ou milhares de demandas com o mesmo objeto. E aí todos nós conhecemos bem essa realidade, né? Dos mais de 100 milhões de processos, boa parte é demandas repetitivas. Aí envolve bancos, telefonia, energia elétrica, o setor público tem a previdência pública, tem a previdência privada, que é a nossa, os servidores públicos. Há uns 2 anos atrás, eu estava lá no STJ, eu coordeno lá a comissão dos repetitivos. Há uns 2 anos atrás, eu estava lá no STJ trabalhando, aí me ligaram do Rio Grande do Sul, lá do meu estado. Aí quando tem mais intimidade, aí era o juiz assessor da presidência, que trabalha no NURER, que é um núcleo de recursos repetitivos. Qual é o problema? É o seguinte, nós temos um novo caso aqui que está se proliferando, que é o caso do credit scoring. Daí eu perguntei, o que é credit scoring? Eu não sabia o que era. Eu disse, não, é a nota de crédito que se atribui quando alguém vai contrair um novo financiamento. Ah, ok, entendi. Aí, mas o que eu tenho a ver com isso? É que nós temos hoje 28 mil processos, hoje na distribuição do Foro Central de Porto Alegre para serem distribuídos. Então, a situação está se agravando aqui. Tá, e assim, qual é o meu problema? Não, é que nós localizamos que o senhor tem no seu gabinete 2 processos sobre essa matéria. A gente queria pedir se eu poderia afetar esses processos como repetitivo. Eles tinham monitorado, para saber que estava funcionando bem a inteligência do NURER. Aí eu afetei como repetitivo e aí suspendi todo o Brasil. A gente calculou que tinha mais de 200 mil processos a esse respeito em todo o Brasil. Depois que foi feito o julgamento, um dia eu acompanhei na imprensa que em Florianópolis, numa decisão, o juiz tinha extinto uns 40 mil processos ao mesmo tempo. Então, aí nesse caso, é um típico caso de demanda repetitiva. Tá? Eram milhares de casos envolvendo a mesma questão, e aí foi a primeira audiência pública que se fez no STJ, a gente já se antecipou, para discutir uma matéria nova, diferente, então para realmente debater com profundidade a matéria. E aí então nós fizemos toda a instrução, julgamos e encerramos. Agora o ministro Salomão teve um outro caso em que ele completou também a questão do repetitivo em relação à produção de provas, antecipada, etc. Visto isso, então como é que funcionam os repetitivos no STJ? Próximo slide. Então, há uma grande preocupação do Poder Judiciário em geral, no caso nosso, com a questão das demandas repetitivas. Hoje é um problema, boa parte do congestionamento do Poder Judiciário tem relação com as demandas repetitivas. É uma preocupação de todos nós. Eu estou falando, estou pregando para convertidos, já todo mundo sabe do mesmo problema. E tem a questão também da celeridade de julgamentos. Mas tem um problema que muitas vezes é esquecido, mas é o problema central da questão dos repetitivos, que é o problema da isonomia.
o grande valor do juiz, o grande valor do Poder Judiciário, a nossa formação desde a faculdade de Direito e principalmente na magistratura é com a justiça. Justiça e igualdade são dois valores que caminham de mãos dadas. E quem já dizia isso há mais de 2000 anos era Aristóteles, né? Na Ética Nicômaco, ele já dizia exatamente isso. Justiça e igualdade são valores que caminham de mãos dadas. Os recursos repetitivos têm um problema grave de isonomia. Qual é o problema que nós temos? São demandas praticamente iguais. Então, aí, uma pessoa, de um lado, eu estava conversando hoje, um outro repetitivo que eu tenho, que é, então agora eu estou começando a fazer agora a audiência pública, que é aquele da comissão de corretagem. Talvez vocês tenham alguma área de vocês suspensos por determinação minha e bravos que não, né? Quando é que vai julgar? Vai julgar até o final do semestre, tá? Vai deixar. Vou fazer uma audiência pública em maio e depois eu vou julgar. Mas aí tem um problema, aí eu estava brincando. Na verdade, aí tem dois vizinhos de prédio, dois só estão um de porta. Aí um é julgado procedente, o outro é julgado improcedente. Aí vão dizer, olha, julgaram procedente porque esse aqui é amigo do juiz, né? E assim, por que é um problema de isonomia? Demandas iguais com soluções diferentes. Não tem situação em que a parte se sinta mais injustiçada do que essa. Então esse é um cuidado. Às vezes a gente se preocupa muito com a questão do congestionamento, com a questão da celeridade, mas a questão da isonomia, ela, na minha opinião, é muito importante, talvez até o ponto mais importante dentro das demandas repetitivas. E quando a gente vai lá para o setor público, servidores públicos, aquelas vantagens que a gente julga, né? A questão da previdência é muito grave. As pessoas realmente, elas conhecem, eu conheço alguém que foi julgado procedente e o meu foi improcedente. Por quê? Né? Ou seja, é uma questão relevante. Vamos para o próximo slide. No novo CPC. O novo CPC tem uma preocupação muito grande com os repetitivos. Na verdade, ele reproduz aquela regulamentação que já tinha sido feita lá em 2008, 2009, e ele acrescenta, ele aperfeiçoa. Então está muito boa a regulamentação a respeito dos recursos repetitivos. Eu só estou indicando as várias fases. A primeira delas é a seleção de um recurso representativo de controvérsia. Aqui é interessante, essa seleção é feita pelo Tribunal de Segundo Grau. Ele faz a identificação e aí ele encaminha ou para o STJ ou para o Supremo, se a matéria for constitucional, um recurso representativo da controvérsia. Geralmente encaminha mais de um, exatamente para permitir que o relator selecione aquele que seja mais adequado, evitar vícios formais e etc. Nesse ponto eu chamo a atenção, os senhores podem ajudar, porque muitas vezes é em primeiro grau que vocês observam o problema. As demandas começam a proliferar lá nas comarcas de vocês. Aí vocês começam a observar, na minha comarca está, aí entra em contato com um colega, na minha também. E aí então, aí convém entrar em contato com o tribunal, e aí eventualmente no tribunal eles provocam o incidente no próprio tribunal ou podem provocar ao STJ. O 1037 ele cuida da afetação do tema. Então aquela decisão que tem, foi afetado o tema sobre a comissão de corretagem. Então vamos discutir a validade ou não da cláusula, vamos discutir a legitimidade, etc. Então é a decisão de afetação indicando qual o tema está sendo afetado. Aqui também, se vocês quiserem saber quais os temas afetados, no STJ, no site do STJ, tem lá uma página específica para os repetitivos. E tem todos os temas lá numerados. Tá? Então vai até, agora está em quase 1000, passou, né? Quase 1000 temas afetados. Depois o código regula a instrução do repetitivo, é uma instrução diferente, aí permite, por exemplo, a questão da audiência pública. Eu já realizei 3 audiências públicas no STJ, das experiências mais interessantes que eu tive como juiz, porque a gente tem a sustentação oral, mas a sustentação oral para o relator adianta muito pouco, né? Eu acho que em anos de... Às vezes até a pessoa diz alguma coisa que chama a atenção, faltou um ponto no voto. De mudar a opinião do relator, muito raro, até já mudei, mas é muito difícil. Agora, aqui não, aqui como a gente faz audiência pública e não tem opinião formada,
a gente entra livre, leve, solto para radar, para ouvir. E aí depois, e é interessante, nos 3 casos que eu fiz, acabou a audiência pública, eu tinha a opinião formada, é só escrever o voto. Então, é muito interessante, é uma experiência notável. E aí, então, aqui, a gente ouve não apenas advogados, a gente ouve também pessoas de outras áreas, então ouve economista, ouve contador, aí ouve pessoas que são envolvidas naquele tema, mas que não são. Realmente é um debate bem rico, bem interessante e realmente ilustrativo. A decisão do repetitivo é regulada no artigo 1038, é um acórdão, então tem uma técnica especial. O ponto interessante, que a gente está agora na era dos precedentes. O novo código, ele cria a cultura dos precedentes. Então tem ratio decidente, octer dictum, e no repetitivo isso aparece bem claro, né? Qual é a ratio decidente, e depois tem vários octer dictum. Então é muito fácil de visualizar essas questões nos repetitivos. E essa técnica de julgamento está lá no 1038. Agora, o ponto que eu queria destacar para vocês é a questão da eficácia da decisão, está lá apagadinha, mas que vai vir agora no próximo slide de novo. A eficácia da decisão dos repetitivos, ela realmente é... Pode passar. Ele tem uma eficácia bem interessante, a eficácia dos casos repetitivos em geral. Em primeiro lugar, tutela de evidência. A tutela de evidência é a menina dos olhos do ministro Fux, que presidiu a comissão que elaborou o novo código. Então, e aí, se tem uma decisão em recurso repetitivo, e aí a tutela de evidência está bem presente. E permite também, por exemplo, a sentença liminar de improcedência, artigo 332.2, a dispensa da remessa necessária, a dispensa de caução. Então tem vários momentos em que se fala exatamente dos casos repetitivos. Mais um slide. E aí vem observância obrigatória pelos tribunais, tá? Então esse é um ponto, aqui fica muito clara a hierarquia, a verticalização do Poder Judiciário. Então aqui se deixa bem claro a observância obrigatória pelos tribunais das decisões do Supremo, acordos em incidente de assunção de competência, resolução de demandas repetitivas e assim por diante. Então, na verdade, aqui se dá uma eficácia muito grande, permite, por exemplo, o provimento e desprovimento monocrático. Se vocês observarem as decisões monocráticas dos relatores nos tribunais, ela foi limitada pelo novo CPC, mas um dos casos que permanece naturalmente é quando existe decisão em caso repetitivo, e aí permite o provimento e o desprovimento monocraticamente. E a possibilidade, então, inclusive da parte da desistência da demanda sem ônus, é o artigo 1040. Então ele entrou com a demanda, você deve ter muitos casos lá que estão em processamento, aí depois no instante que julga, no sentido onoso, a pessoa diz, olha, vou perder, já sei que vou perder. Então antes de ter uma sentença desfavorável, ela pode desistir sem ônus, e é o que permite o parágrafo 2º do artigo 1040, que é muito interessante. Tá? Então, pode botar. Tá, isso em relação aos recursos repetitivos. Lá também tem mais algumas questões que é bem interessante, porque ali fica muito clara a nova cultura dos precedentes, inclusive a possibilidade da modulação dos efeitos, tem a previsão como é que se modifica um repetitivo, tem a previsão do overruling, do overwriting. Então são técnicas bem interessantes, não vem ao caso nesse momento, que não nos interessa aqui. Mas, realmente, a estrutura do recurso repetitivo no código está muito interessante, está melhor do que estava no CPC 73. E, nesse ponto, se acrescenta para os tribunais de segundo grau o incidente de resolução de demandas repetitivas, o incidente de resolução de casos repetitivos. Ou seja, os recursos repetitivos dos tribunais de segundo grau. Esse é muito interessante, tá? Esse aqui é muito interessante. Então, na verdade, a técnica utilizada pelo código é muito semelhante no cabimento e no processamento em relação ao do STJ. Na questão do cabimento, o artigo 976 do código.
o 976. Cabível, quando houver simultaneamente efetiva repetição de processo que contenha controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito. Risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Então, é muito interessante. Eu chamo a atenção aqui porque não precisa esperar para o STF e o STJ o repetitivo. E muitas vezes o repetitivo é de interesse local. O repetitivo é de interesse de um município, é de interesse do Estado, é uma questão bem localizada. Nós tivemos lá um caso, eu tive um caso, eu não afetei como repetitivo isso, não era do Rio de Janeiro, mas envolvia um problema de plano de saúde de um município do interior do Rio de Janeiro. Enfim, é um problema bem localizado. E aí tinha centenas, podia milhares de ações, todos os servidores do município entraram com a ação, e o Tribunal do Rio estava dividido, né? Então julgava alguns acolhiam, outros desacolhiam, etc. Aí queriam que no STJ a gente acabasse afetando como repetitivo. Não, isso não é caso. Isso tem que ser resolvido pelo tribunal local. É caso de uniformização de jurisprudência que já é previsto. Eu não vou afetar como repetitivo. Realmente não é o afeto quando é uma questão nacional. Isso é questão local. E isso pode acontecer aqui. Pode afetar até por questão nacional, mas questão local, então, nem se fala. E aí o papel do juiz é muito importante. O papel dos senhores. Porque antes que o tribunal se dê conta, é os senhores que se dão conta. Quem está na linha de frente da jurisdição são os senhores. E aí, então, chamar a atenção. Conversa com os colegas. Conversa aqui na associação. Vocês têm uma excelente associação de classe, uma excelente escola. Vocês têm um bom diálogo entre os desembargadores e os juízes. Isso é muito bom porque identificou uma nova demanda repetitiva. Não espera a proliferação durante anos até chegar ao tribunal, até o STJ. Não, provoca, olha, está repetindo esse tipo de caso, está um problema, chama a atenção. E aí, um desembargador vai afetar como sendo nesse incidente. O processamento é regulado ali nos artigos 977 a 987, eu não vou repetir porque é muito parecido com o dos recursos repetitivos. É a mesma técnica de processamento e de julgamento, e ele é extremamente interessante. E até por uma peculiaridade do código, a eficácia dele acabou sendo maior do que a do repetitivo. Eu vou mostrar por que em seguida. Curiosamente, ele tem uma eficácia maior que a do repetitivo. Pode prosseguir? Pois não. Aqui no Espírito Santo, na razão dele acidente, do problema da bacia hidrográfica, há uma questão muito importante que tem sido discutida entre os juízes que atuam nas comarcas por onde passa o rio, né? Colatina, Baixo Canudo e Linhares. Há uma série, talvez, de quase 10 mil ações já propostas. O que acabou de pedir é a suspensão ou interrupção do fornecimento do serviço de água. É uma demanda individual de dano moral. É um caso típico de demanda repetitiva. Aí, eu tive que conversar com um colega, inclusive, que atua em Colatina, exatamente essa, do seu ponto de vista da efetividade. A dúvida é, qual talvez seja o melhor caminho, uma ação coletiva ou a provocação desse incidente, em razão da decorrência da fixação? Tem as duas soluções. A demanda coletiva é boa. Aí é bem claro, os interesses individuais homogêneos, né? Eles são vítimas já do dano ambiental privado, né? Eu acho que até a ação coletiva, a vantagem seria abranger todo mundo ao mesmo tempo. Mas depois a ação coletiva tem dois problemas. Primeiro, um é a instrução, que é mais complexa, e o outro problema que vai ter é na liquidação. Enquanto que na ação individual já acaba indo direto para a questão da... Já vem liquidada as parcelas todas. A execução é mais fácil. Oi? Será que o tribunal já fixa o valor da indenização? Pode ter que é procedente, o valor... Mas geralmente vai remeter para a liquidação individual, até porque os prejuízos podem ser diferentes. No dano moral não, mas no dano material sim. Só dano moral? O dano material é uma outra ação que existe na tutela coletiva para os pescadores. E tem o dano moral coletivo também, né? Tem o dano moral coletivo também. Essa é toda de evidência. A questão também é a seguinte, é como fazer chegar rapidamente ao tribunal. Então, eu acho que não nenhuma julgou ainda. A gente está discutindo exatamente essas questões. O que seria mais eficaz?
caso, daria mais resultado com menos esforço, né? Provocação do incidente, conversa de repente com os legislados extraordinários para ter essa resposta. Samuel, quem é responsável pelo NURER aqui, pelo núcleo? Que esse é o tipo do caso, o NURER é o Núcleo de Repercussão Geral e Recursos Repetitivos. Isso aí foi criado logo depois da Lei dos Recursos Repetitivos, foi criado pelo CNJ, tem uma resolução do CNJ. E todos os tribunais, eles têm um núcleo, todos os tribunais do Brasil, têm um núcleo de repercussão geral e recursos repetitivos. E o objetivo é monitorar os repetitivos, mas principalmente funcionar como um órgão de inteligência. Então, de identificar novos casos repetitivos e também buscar a estratégia para o enfrentamento do caso, que é exatamente o problema de vocês. Então, o que é melhor? Deixar proliferar as demandas individuais, entrar com uma coletiva logo, né? Tem a possibilidade do IRDR fazer chegar rapidamente alguma demanda aqui, resolver no IRDR. Bacana? É isso aí. Essa é a função do NURER. Bem exatamente isso. E é um caso bem específico, a vocês em Minas Gerais, né, que interessa. Teve 2 repetitivos julgados pelo STJ em questões de dano ambiental, no direito privado, dano ambiental privado. Foi um também de Minas Gerais, foi um do ministro Salomão e um do ministro Benetti. O ministro Benetti era um problema do Paraná, que era um vazamento de óleo lá na Baía de Paranaguá, foi um caso grande. E também um do ministro Benetti, do ministro Salomão, era um problema em Minas Gerais também de vazamento de algo parecido com o que aconteceu agora. E daí se julgou lá no STJ como repetitivo, foi uma solução excelente. Mas no caso vocês podem resolver pelo tribunal local. Excelente. Aí o tribunal julgando o IRDR, ele pode fixar, além da tese, o valor do dano moral para determinada tese? Ele poderia dizer que ele pode passar, ele dizer, olha, o dano moral individual nesse caso é X mil reais, né? Poderia fixar. Mas aí essa teria que examinar a peculiaridade. Isso sim, mas aí... Mas pelo menos traçar uma regra geral, assim, de dano, não existindo outros reflexos. Pela suspensão imediata. Mas no caso do mínimo, valor básico, assim. A mera suspensão. Melhor fixar o valor logo. No caso lá, a gente fixou o valor, passou a regra. Situações distintas, situações com determinados impedimentos, determinados problemas, por exemplo, por unidade familiar, por mais. Mas aí surge ainda um problema. Qual é o problema? Vai padronizar o entendimento, a tese jurídica e a extensão. Mas além disso tem o problema da quantidade. Porque são 10 mil ações, são 10 mil distribuições, 10 mil autuações, então vai ter quantidade no trabalho. Padroniza a tese jurídica, mas ainda continua com demandas individuais. Agora o desafio, ministro, se você me permitir, é até uma certa provocação. Não, por favor, é até uma certa provocação. Talvez uma solução adequada fosse uma coletivização de demandas individuais que foi vetada. Mas ela foi vetada dizendo que não era oportunidade de tratá-la no código. A questão é, o veto cria norma jurídica e proíbe a coletivização? Seria possível uma coletivização de demandas individuais ob iudice? Na minha opinião, a grande falha, a grande omissão no código é a falta do processo coletivo. Então, o único espaço que tem é aqui nos casos repetitivos. Mas faltou realmente o processo coletivo. E o projeto que existe em tramitação na Câmara está arquivado, está parado. Então, essa realmente é uma carência que a gente tem e não é uma série de incidentes. A conversão, a liquidação, a gente tranca em vários pontos depois. Né? Incidente de assunção de competência. O incidente de assunção de competência é exatamente, não é aquela situação que não é caso repetitivo. Entretanto, ele é uma situação que a tese jurídica ela tem um interesse maior. E exatamente por isso que o artigo 947 vai dizer: é admissível a assunção de competência quando o julgamento de recurso
envolver relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem repetição em casos múltiplos. Então não é um caso que tenha milhares de processos, mas tem dezenas de processos. Então a gente tem algumas questões de direito relevantes. No STJ se tem usado muito o incidente de assunção de competência. Até a gente tem mais incidentes de assunção de competência do que repetitivos. Lá tem uma explicação. Lá primeiro tem previsão no regimento interno, é uma regrinha escondida lá no regimento interno. Mas como é uma corte de uniformização de jurisprudência, então a divergência entre as turmas do STJ é uma incongruência, né? É a negação da própria função do tribunal. Então a gente tem que chegar a um consenso, porque essa é a nossa missão. E muitas vezes a gente deveria ficar aguardando os embargos. Tem que entrar com embargos infringentes, entrar com embargos de divergência, etc. E a verdade é que é um recurso extremamente formal. É muito difícil o conhecimento desse recurso. Acaba sempre tendo algum óbice formal. Então, exatamente por isso, é que frequentemente, quando nós constatamos que as turmas têm posição divergente, a gente acaba submetendo a sessão, ou até mesmo a corte especial, quando é matéria processual, por exemplo, e que interessa mais de uma sessão do tribunal, e a gente submete mediante um incidente de assunção de competência. Então, o último que a gente julgou foi na última sessão, da sessão que completou o julgamento, era uma questão bem interessante de direito do consumidor, direito bancário, que era aqueles casos que acontecem com todos nós, em que entra com a ação revisional, não tem o contrato e o banco também não apresenta o contrato. Aí o banco quer cobrar juros pela média, taxa média, capitalização, etc. E a gente diz, ó, tudo bem, consolidada na jurisprudência. Entretanto, juros depende de pactuação. Se não tem a prova da pactuação, não pode cobrar. E acabou prevalecendo esse entendimento, né, a respeito da capitalização dos juros, restringindo, então, se não tiver a cópia do contrato comprovando que houve a capitalização mensal dos juros, ele não pode no máximo capitalizar anualmente. Então foi interessante, e foi exatamente no incidente de assunção de competência e da relatoria do ministro Buzzi. Além disso, tem muitas outras questões, aquela questão tem questão de seguro, tem questões de direito de família, direito sucessório, que não são questões, não são demandas repetitivas, mas a tese jurídica é relevante e tem que ser equacionada. E aí então se faz muito isso mediante o chamado incidente de assunção de competência. E agora o novo CPC, ele positiva esse incidente, não apenas no âmbito dos tribunais superiores, mas também nos tribunais de segundo grau, que também podem adotar esse incidente. O artigo 947 também, ele dá todo o procedimento, como é que funciona esse incidente, é bem interessante. E o importante, então, é que essa é a utilidade. Não é caso repetitivo, exatamente porque não é, mas a tese jurídica é interessante e atinge uma multiplicidade de casos e exige uma uniformização. Por que eu destaquei isso? Próximo slide. Por causa da questão da reclamação, né? Dentro da ideia de verticalização do judiciário, a diretriz estabelecer a hierarquia dentro do judiciário, especialmente na questão da jurisprudência, então fica muito claro a possibilidade de reclamação. E reclamação, então, tem a questão da súmula vinculante, tem a reclamação do IRDR, tem a reclamação do incidente de assunção de competência, e tem uma reclamação dos repetitivos e da repercussão geral. Aqui tem que ter um cuidado, que é o seguinte: a redação original do código, que foi aprovado o ano passado, ela colocava os repetitivos lá em cima, lá no inciso 4, lembrança. Só que foi feita uma mudança durante a vacatio legis. Eu participei dessa mudança, mas num aspecto bem específico. É que o código, ele suprimia a admissibilidade dos tribunais de segundo grau para o STJ. Aliás, a admissibilidade da apelação foi suprimida também, né? E se fazia o mesmo em relação a recurso especial extraordinário, salvo o caso de repetitivo.
O que aconteceu? Olha, a gente calculou que isso ia dobrar o número de processos do tribunal da noite para o dia. Então, ia inviabilizar tanto o STJ como o Supremo. E aí, então, nós fizemos uma proposta para restabelecer essa admissibilidade, e acho que tem que ter restabelecido também a admissibilidade do primeiro grau para o segundo grau. Acho que que é um controle só formal, não atrasava assim tanto o processo. De todo modo, aí, como tinha esse projeto, aí foram acrescentados outros projetos. E um dos projetos que acrescentou foi o ministro Gilmar Mendes, do STF. O ministro Gilmar foi quem trabalhou nas ações constitucionais, a ação declaratória de constitucionalidade, etc. E ele tem um carinho muito grande. E ele dizia, olha, está havendo um retrocesso aqui, está havendo repercussão geral, está havendo um retrocesso no CPC na questão da reclamação. E um dos pontos, e é a sugestão dele, em que foi modificado, foi exatamente a reclamação. Então, os recursos repetitivos e repercussão geral, eles ficaram no parágrafo 5º do inciso 2. E, a rigor, não cabe a reclamação direta para os tribunais. O que diz lá, só para observar? O 988. Caberá a reclamação, tarará. Então, parágrafo 5º, está aqui na lei. É inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Proposta para garantir a observância de acordo de recurso ordinário ou com repercussão geral ou de acordo proferido em julgamento de recurso ordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. Então, na verdade, ele diz, é inadmissível a reclamação nesses casos, repercussão geral e recurso repetitivo, enquanto não esgotadas as instâncias ordinárias. Então, a nossa discussão agora é o que é esgotar as instâncias ordinárias, como é que se esgotam as instâncias ordinárias. A verdade é que essa regrinha aqui, ela limitou a reclamação em relação aos repetitivos e à repercussão geral. Mas o interessante, embora tenha feito essa mudança, não se mexeu na questão do IRDR e do incidente de assunção de competência. Então, curiosamente, o incidente de assunção de competência no STJ e nos tribunais de segundo grau, eles têm até uma eficácia maior nesse ponto do que os recursos repetitivos. Ficou uma contradição dentro do código, que acaba passando quando se faz essas alterações de um texto que está entrando em vigor. Então, tem exatamente o inciso 4, garantir a observância... como é que ficou o texto da lei? Inciso 3. Garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e decisão do Supremo em controle concentrado de constitucionalidade. 4. Garantir a observância de acordo proferido em julgamento de incidente de resolução do repetido ou de incidente de assunção de competência. Então, para os senhores aqui, no caso, eventualmente, de um tribunal julgar o IRDR, nesse caso, o desrespeito a essa decisão pode ser objeto de reclamação direta para o tribunal. Assim como no incidente de assunção de competência, isso vale tanto para o tribunal como também lá para o STJ. Então ficou bem interessante essa configuração. De todo modo, a reclamação ela foi ampliada agora no novo CPC, e a discussão que a gente está tendo agora é em relação à reclamação dos juizados especiais. Essa é uma discussão que está em aberto lá no tribunal, e ontem estava discutindo exatamente isso. Sabe que não cabe recurso especial contra a decisão, contra acórdão das turmas recursais. Então, mas curiosamente cabe recurso extraordinário. Aí o Supremo não admitiu. Disse, olha, se não cabe recurso especial, tem que caber alguma coisa. E aí então se instituiu a reclamação. Mas ainda assim o tribunal restringiu. Tem resolução, dizendo, olha, cabe reclamação quando violar a súmula vinculante, a súmula do STJ ou repetitivo. Ok. Só que a decisão do Supremo, era da ministra Ellen Grace, dizia, olha, enquanto não tiver lei, né? Enquanto não tiver lei, então o tribunal vai ter que regular mediante resolução. O tribunal fez a resolução. O que aconteceu? Veio o CPC, regulou a reclamação e deixou de fora a questão dos juizados especiais.
Agora, nas modificações regimentais para adaptação do regimento do tribunal ao novo CPC, essa resolução dos juizados especiais foi revogada. Ela foi revogada. E agora a dúvida é como é que fica essas reclamações? A gente conhece, não conhece, continua? Então essa é uma questão em aberto. E se conhecer, qual é o limite do conhecimento? Afinal de contas, né? Então essa é uma discussão que nós estamos estabelecendo exatamente agora no tribunal a respeito da questão referente aos juizados especiais. O sentimento do tribunal é de não conhecer essas reclamações mais. Né? Entender que, na verdade, o tribunal, o juizado especial tem uma sistemática própria e tem que fazer outro mecanismo de controle. O problema é que, eventualmente, em alguns casos, a gente tem a teratologia, e esses casos que a gente procura, deveria ter um espaço para controlar. Mas, no mais, tem que respeitar a sistemática do tribunal, dos juizados especiais, que ela é bem peculiar também, tem que ter os mecanismos de controle próprios desse sistema. Tá? Então, minha gente, eu acho que o próximo slide acho que já é a conclusão, né? Falei bastante, mais do que eu gostaria, né? Espero ter esclarecido algumas dúvidas, criei outros problemas para vocês. De todo modo, a gente vive um momento histórico dentro do direito brasileiro. E parece que esse é um momento em que as 3 ondas renovatórias do processo civil que foram vislumbradas pelo professor Mauro Capelletti, primeira onda, segunda onda, parece que a terceira onda agora se concretizou no direito brasileiro. Então nós temos os vários aspectos, especialmente agora os métodos alternativos de resolução dos conflitos, essa questão dos processos repetitivos. Então realmente é um momento extremamente interessante que nós estamos vivenciando, e nós não seremos apenas testemunhas, seremos todos nós protagonistas dessa mudança que é imediata. A minha origem mesmo é o direito civil, estou aqui como intruso no direito processual civil. Mas no direito civil a reforma foi mais gradual, a reforma vai sendo lentamente, dá tempo de a gente fazer uma digestão leve, confortável. Mas no processo civil a reforma vem numa avalanche, é muito rápido, é um tsunami, realmente é muito surpreendente. E são várias coisas ao mesmo tempo e a gente tem dificuldade até de compreensão. De todo modo, apesar dessas dificuldades que todos nós teremos, a verdade é que é um momento histórico que é muito interessante, né? Realmente as mudanças são realmente muito interessantes e foram feitas, vai se fazendo uma verdadeira mudança na nossa cultura processual em vários aspectos. Então eu destaquei o aspecto da coletivização dos precedentes, a cultura dos precedentes, mas ao mesmo tempo a questão também da cultura da mediação e da arbitragem, a mediação, conciliação, que se consolida no direito brasileiro. Então realmente é muito interessante. E essas modificações todas também elas ensejam interessantes instrumentos para a solução das demandas de consumo, que é um volume muito grande que todos nós temos sob a nossa jurisdição. Vocês têm, eu tenho, o Samuel também tem, e são demandas que realmente exigem um cuidado muito especial, que estão ligados profundamente à própria cidadania brasileira. Muito obrigado a todos vocês. À disposição para perguntas.